Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos mudando o mês, estamos saindo do assunto família. Assunto que vamos pregar sempre, não tem como fugir desse assunto. Mas eu quero entrar em outro assunto, cerca de os 2 próximos meses estarei pregando sobre missões. Cada um com seu tema específico. Também espero que venha abençoar sua vida e te desafiar com essas mensagens, essas pequenas meditações e que venha tocar no seu coração para assim você tomar uma decisão de servir mais ao Deus Todo-Poderoso. Cada dia trarei um tema, cada dia uma mensagem diferente, curtas, mas que venha nos desafiar. Eu quero, nesta primeira, tratar de um assunto, quem há de ir por nós? É o tema da mensagem, é um texto bíblico e muitos livros, inclusive um que está aqui em minhas mãos, que vou fazer referência já. Nesses próximos dias também estarei utilizando. Mas eu quero ler o texto de Isaías capítulo 6, verso de número 8, que diz assim, Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O acontecido aqui, irmãos, é bem interessante. Vamos ler o texto completo para a gente conseguir compreender o que estava acontecendo? A partir do verso 1, diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso de número 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se assustou. Ele diz, eu sou um pecador. Eu não posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu não presto. Esse povo é um povo que peca. Eu estou no meio de uma geração corrupta, uma geração idólatra, uma geração que não crê em um Deus Todo-Poderoso. E o que vai acontecer comigo? Logo em seguida algo acontece. Versículo de número 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. E como a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aí foi nesse instante que veio o grande desafio. Ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Olha a pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Trindade, Pai, Filho e Espírito, quem há de ir por nós? Isaías, com aquele toque divino, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas vezes Deus já te desafiou? Quantas vezes Deus já te chamou? Quantas vezes Deus já tocou no teu coração? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Deus, mais uma vez, lança o desafio para mim e para você. As almas estão perecendo. Deixa eu apresentar esse livro, que também é o mesmo título da mensagem. Quem há de ir por nós? Saudoso pastor Gerson Rocha. Um pai, um amigo, um servo de Deus. Homem que me despertou a amar missões. Homem que me despertou a amar os povos indígenas. Homem que me mostrou que missões não é só no meu bairro. Homem que me apresentou que missões não é só na minha cidade, só no meu país, é em todo o mundo. Homem que me mostrou que as pessoas que ainda não ouviram carecem de ouvir do Evangelho. Este livro, não sei se você encontra para comprar, mas se encontrar vai abençoar muito sua vida. Saudoso pastor Gerson Rocha. O maior ministério dele foi em Vitória da Conquista, primeira igreja de Vitória da Conquista.
Homem que me desafiou em muitas coisas, em muitas mensagens. As suas mensagens que eu comprava todas, eu assistia todas quando eu o conheci. Cresci muito. Aqui na página 17, diz assim, ó, olha a necessidade de quem há de ir por nós. 4 historinhas curtas. Ele diz assim, ó, um velho esquimó disse ao bispo Sheikri, já há muitas luas que o Senhor vive nessa terra? O Senhor conhecia antes essas boas novas? Desde menino o Senhor as conhece? O seu pai as conhecia? O esquimó perguntando, né, aquele missionário, aquele bispo, o senhor está tanto tempo nessa terra, o teu pai, tua família toda conhecia Jesus? Aí ele termina dizendo assim, e por que o senhor não chegou há mais tempo? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? As almas estão perecendo e a mensagem ainda não chegou até elas. Olha essa segunda. Um peruano dos Altos Andes nevados perguntou, qual a explicação que dão ao fato de eu nunca ter ouvido em minha vida que Jesus Cristo falou palavras tão preciosas? Que explicação vocês podem me dar, pastores, missionários e crentes? Que Jesus já morreu há 2000 anos e a mensagem não chegou a muitas pessoas ainda. Eu conheço, irmãos, cordilheiras no Peru. Eu sofri um acidente, uma cordilheira no Peru. São povoados onde as pessoas estão ali praticamente abandonadas. Eu fui socorrido num povoado desse, um posto de saúde simples, mas que me serviu muito, que Deus usou naquele instante. Eu e os outros 4 que estavam conosco no acidente. Essas pessoas carecem de Jesus, muito frio, bem abaixo de 0 a temperatura, mas sobrevivi e vi a carência destas pessoas. Elas precisam de Jesus Cristo. Olha essa outra história. Nas ruas de Casablanca, norte da África, ocorreu o que se segue. Olha as palavras dessa pessoa. Por que você não corre por toda parte com este livro? Disse um ouro a um vendedor de Bíblias. Por que o meu povo não conhece o Jesus de quem ele fala? Por que achais que somente vós tendes o direito de sabê-lo? Deveis vos envergonhar disto. Ele diz, meu povo teria que ter conhecimento do Jesus que está nesse livro. E por que só vocês acham direito, que têm o direito de sabê-lo? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim, foi a resposta de Isaías. As pessoas estão nessa situação, no ano de 2021, ainda carentes da verdade, esperando por mim e por você. E a última, um missionário no Egito estava contando a uma senhora a história do amor de Jesus. Olha só que interessante. Quando o missionário terminou, ela disse, é uma história maravilhosa. Lá no seu país as mulheres creem nessa história? Ele falou sobre as maravilhas de Jesus e aquela mulher perguntou, que história linda. E as mulheres do seu país concordam? Elas creem nessa história? E ele respondeu sim, disse o missionário. Depois de alguns momentos de reflexão, respondeu, eu não posso admitir que elas creiam nessa história. Do contrário, não teriam levado tanto tempo para nos-las contar. Se essas mulheres lá do seu país creem, por que demoraram tanto tempo para vir anunciar a palavra do Senhor? Quantas almas estão hoje partindo para o inferno? Porque eu e você deixamos de anunciar, deixamos de ofertar para missões, deixamos de ajudar, de orar, de nos colocar à disposição. Aqui fica a pergunta, para que você possa dormir esta noite meditando. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías, sendo tocado por Deus, ele diz, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Você pode responder assim hoje para Deus? Se pode, você está dando um grande passo a ser um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pelo privilégio de estar aqui falando do amor do Teu Filho, da Tua preciosa e poderosa palavra. Continua nos ajudando, Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Abençoa, Pai.
estas mensagens possam alcançar muitas pessoas e desafiar muitos para a glória do Senhor. Abençoa cada lar, Deus, que as pessoas venham ser desafiadas pelo poder do Espírito Santo e que a decisão de se envolver na obra missionária venha, Deus, reinar na vida de cada um. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.